Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos resolver os itens de 74 a 77 que caíram na prova para Perito Criminal Federal, área 2, prova de 2013. Essa prova diz o seguinte: com relação às técnicas de codificação de voz, julgue os itens que se seguem. Então, os itens dessa questão são relacionados, aos codificadores de voz e com relação ao próprio sinal de voz propriamente dito, como que ele é amostrado e assim vai. Já adianto a vocês que telecomunicações não é muito bem a minha praia, mas eu me baseei em um documento, um trabalho realizado, que eu encontrei aí na internet, que tem várias características desses codificadores e da amostragem do sinal de voz, então eu me baseei nesse documento para poder responder a estes itens. Vou deixar o link desse documento também na descrição do vídeo. Antes da gente resolver, não se esqueça de seguir o canal, dá um joinha aí nesse vídeo para ajudar ao algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, E mande esse link desse canal para outros colegas, outros amigos que estejam estudando também para concursos. Beleza, vamos resolver então as questões? Vou começar pelo item 77. Ele diz o seguinte, uma vez que a faixa de frequências audíveis do ouvido humano vai de aproximadamente 20 a 20 kHz, é necessário amostrar um sinal de voz a taxa de 40 kHz ou mais para garantir uma boa qualidade de voz. Bom, a primeira vez que a gente lê esse item, parece que ele é verdadeiro, Bom, se o ouvido escuta até 20 kHz, eu tenho que amostrar, então, o sinal o dobro disso, 40 kHz. Por que esse item não está correto, pessoal? Porque o sinal de voz, ele não vai até 20 kHz, apesar do nosso ouvido ser capaz de ouvir até 20 kHz. Então, o sinal de voz gerado pela gente, tem como limite de frequência 10 kHz somente. Mas a maior parte da energia do sinal de voz está concentrada nessa banda aqui, de 300 a 3.400 Hz. Então, se eu limitar o sinal de voz até 3.400 Hz, por exemplo, a minha taxa de amostragem nesse caso seria de 6.800 Hz, o dobro da máxima frequência. O que não seria 40 kHz, porque apesar da gente conseguir ouvir até 20, a gente só consegue gerar ali até 10. E se eu limitar um pouco antes ainda, minha frequência precisa ser, inclusive, até bem menor. Então, este item 77 está errado ou incorreto. Beleza. Os próximos itens, 74 a 76, eles estão relacionados com técnicas de codificação no sinal de voz, Mas antes da gente resolver esses itens, o que é codificar o sinal de voz, O sinal de voz, pessoal, quando a gente gera esse sinal, quando a gente fala alguma coisa, ele é um sinal contínuo no tempo e ele é um sinal analógico, O que isso significa? Significa que existem valores definidos para todos os instantes de tempo, existem infinitas possibilidades de amplitudes desse sinal gerado. E quando a gente precisa transmitir esse sinal, por exemplo, pela telefonia móvel, pelo celular, a gente precisa transformar esse sinal para garantir que essa transmissão de voz vai ser feita da maneira adequada, de uma maneira até tecnicamente possível, ok? Pelas tecnologias que nós temos. Então, para que a gente possa transmitir esse sinal de voz, existem algumas etapas. Primeiro, eu preciso amostrar o sinal, ou seja, transformar um sinal que é contínuo no tempo em um sinal discreto, que só existe em alguns instantes de tempo. E aí que entra a taxa de amostragem, discutida no item anterior. Depois, eu preciso quantizar o sinal, ou seja, transformar um sinal analógico em digital, ou seja, transformar um sinal que tem infinitas possibilidades de amplitude em um sinal com apenas algumas possibilidades de amplitude, isso é quantizar. E, por fim, eu preciso transformar esse sinal, que agora é discreto e digital, em um código. Que código? Em uma sequência de bits que vai informar a cada instante ali de tempo discretizado qual é a amplitude do sinal naquele instante. Isso é codificar a voz. Ok? Então, beleza, existem formas diferentes de se fazer isso. E, como eu disse para vocês, eu me baseei neste documento para poder concluir se esses itens aí estão corretos ou não. Então, eu trouxe aqui trechos desse documento para a gente poder analisar e comparar com os itens desta questão. Então, o primeiro trecho que eu trouxe é esse aqui, do APCM, que é
o PCM adaptativo. Antes de tudo, pessoal, PCM é Pulse Code Modulation, tá? De fato, é isso que significa. Então, olha o que esse documento traz sobre o PCM adaptativo. O passo de quantização varia com o tempo, de modo a acompanhar as variações de amplitude do sinal de voz, baseando-se nas amostras passadas do mesmo. Assim, reduz-se a faixa dinâmica do sinal e, consequentemente, a taxa final de transmissão. Vamos ler o que o nosso item diz sobre o APCM? É o item 75 que fala sobre ele. No codificador de forma de onda APCM, que é modulação por código de pulsos adaptativo, de fato é isso, o passo de quantização varia com o tempo, de modo a acompanhar as variações de amplitude do sinal de voz. Olha só, pessoal, depois de adaptativo, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito no texto, que eu tirei como base, né, como referência para poder resolver essa questão, que eu marquei aqui em verde. Então, é exatamente a mesma coisa, exatamente as mesmas palavras. Então, a gente conclui que essa afirmativa aí está correta. Vamos analisar os outros itens agora? Vamos ver sobre o 74, que fala sobre o DPCM. Olha só o que o nosso texto diz. O DPCM, que é um PCM diferencial, explora a significativa correlação entre amostras sucessivas do sinal de voz, uma vez que este é bastante redundante. Nessa técnica, quantiza-se a diferença de amplitude entre amostras adjacentes, que, por ser relativamente pequena, pode ser representada com menos bits. Olha só o que o nosso item diz. O DPCM, que é a modulação por código de pulso diferencial, beleza, é isso. É um codificador de forma de onda que explora a significativa correlação entre amostras sucessivas do sinal de voz, uma vez que este é bastante redundante. Olha só, pessoal, depois de onda, depois de forma de onda, o que está escrito aqui no nosso item é exatamente o que está escrito nesse documento, as mesmas palavras, escritas da mesma forma. Então, este item, de fato, é correto. Beleza. Vamos para o nosso último item, que é o 76. O item 76 fala sobre codificadores paramétricos. Pelo que eu entendi, né, do que está escrito aí, do que eu aprendi aí na internet sobre codificadores paramétricos, estes codificadores, eles, na verdade, em vez de trabalharem com a forma de onda do sinal resultante, né, ele trabalha com aspectos matemáticos da geração deste sinal, né, e explora parâmetros e envia parâmetros deste modelo que gerou esse sinal, né, deste modelo matemático que teoricamente gerou esse sinal, em vez de fato mandar as informações do sinal em si. E aí o decodificador, né, que é quem recebe esse sinal, vai, na verdade, receber os parâmetros desse modelo para tentar reconstruir esse sinal com base nesse modelo. Então, olha só o que eu tirei deste documento sobre os codificadores paramétricos. Operam utilizando o modelo de como o sinal foi gerado e tentam extrair do sinal os parâmetros deste modelo. São esses parâmetros que são enviados ao decodificador. Esses parâmetros do modelo podem ser determinados pelo codificador por diferentes métodos, utilizando técnicas no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Isso significa, nessa última frase, que eu posso extrair parâmetros, do sinal no domínio do tempo, ou eu posso extrair os parâmetros do sinal equivalente no domínio da frequência. Beleza, vamos ler o item 76. Codificadores paramétricos como? Tem uma lista aí. Eu, sinceramente, não sei nem dizer se esses de fato são codificadores paramétricos, estou acreditando que sim, né? Mas quem é da área aí provavelmente vai saber me dizer se todos estes são mesmo codificadores paramétricos. Eles operam utilizando um modelo média móvel do trato vocal. Estes codificadores tentam extrair os parâmetros desse modelo do espectro de frequência do sinal de voz. Então, vamos lá. Primeiro, está falando aqui que esses codificadores utilizam um modelo média móvel do trato vocal. No que eu li, né, nas minhas pesquisas que eu fiz sobre codificadores paramétricos, não foi dito em nenhum momento que seria realizada a média móvel do sinal de voz, né? Na verdade, foi falado, né, que eu utilizo o próprio sinal para poder retirar os parâmetros do modelo. Então, eu já desconfiaria que essa afirmativa está incorreta a partir dessa frase. Mas olha só a última frase. Essa última frase é o nosso checkmate, porque ela diz o seguinte, ó. Esses codificadores tentam extrair os parâmetros desse modelo do espectro de frequência do sinal de voz. Não necessariamente, porque eu tenho codificadores paramétricos que utilizam técnicas do domínio do tempo, ou seja,
vai extrair esses parâmetros do sinal do domínio do tempo e outros vão extrair esse sinal, né, esses parâmetros com base no sinal do domínio da frequência, no espectro de frequência. Então, essa afirmativa está errada, incorreta, porque nem todos vão extrair, né, os parâmetros do sinal do domínio da frequência. Ok, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima!